como naquele tempo, só agora. Então deixa eu dizer, nós somos privilegiados. Você é alguém privilegiado, porque realmente o Senhor é bondoso e compassivo. Ele é misericórdia. O Senhor é bondoso e compassivo. 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 Mas uma coisa impressionante que toca a gente é ver como aqueles homens escribas, fariseus, doutores da lei, os chefes do povo, não entenderam isso, não tocaram isso, não perceberam isso. Isso indica o mistério do coração humano. Aliás, aquele povo foi preparado durante séculos pelos patriarcas, depois pelos profetas. E quando chegou o Salvador, que eles esperaram, o povo de Deus existiu para preparar a vinda do Salvador. Foi essa a razão pela qual Deus escolheu um povo. Porque, claro, uma vez que o Filho de Deus viria em forma humana, ele nasceria num povo. E o Senhor escolheu esse povo, selecionou esse povo, preparou esse povo, e esse povo, durante todos aqueles séculos, foi sendo instruído, preparado por aqueles homens de Deus que o Senhor mandou. Mas quando chegou o Salvador, quando chegou o Messias, quando chegou o Filho de Deus, Jesus, eles não o reconheceram. Pelo contrário, veja, enquanto Jesus estava cercado por aquela multidão, falando a eles, instruindo a eles, curando, eles vieram com questõezinhas só para atrapalhar, dizendo que nós, os fariseus e os discípulos de João, agora nesse tempo, estamos jejuando. E por que é que os seus discípulos não jejuam? Deixa eu dizer, eles estavam fazendo aquilo só para tumultuar, só para atrapalhar, e viveram o tempo todo tumultuando para atrapalhar, para incomodar, para desfazer aquilo que Jesus estava fazendo. Mas Jesus pegou justamente essa inoportunidade deles, de ir a picuinhas que não tinham nada que ver, para partir para uma coisa maravilhosa. Veja o jeito que Jesus respondeu a eles. Os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? E ele mesmo respondeu: enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. E preste bem atenção. Agora ele vai acrescentar: mas vai chegar o tempo em que o noivo lhes vai ser tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. O que Jesus estava dizendo? Que chegaria um dia em que o noivo, que era ele, não era justamente a Jesus que eles estavam questionando, não era questionamento porque os discípulos dele não jejuavam. A festa do casamento era aquela. O reino de Deus estava ali, porque Jesus estava ali, porque o Filho de Deus estava ali, porque o Salvador estava ali, porque aquele que veio do céu para nos trazer o reino estava ali. Então o reino estava acontecendo ali naquele momento, e privilegiados, bem-aventurados eram aqueles apóstolos, aqueles discípulos, porque tinham o rei que trouxe o reino, estava vivendo o reino com eles, estava implantando o reino com eles. Mas o próprio Jesus está dizendo que haveria um dia em que o noivo, e sempre na Bíblia
Se comparou o reino de Deus com a festa de núpcias, sempre, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. E o noivo sempre significou o Messias, aquele que traria o reino, aquele que haveria de implantar o reino. Então Jesus está dizendo, vai chegar um dia em que o noivo lhes vai ser tirado. A quem traduza, vai lhe ser arrancado. E então sim, jejuarão. Você sabe muito bem que chegou um momento depois da ressurreição de Jesus, depois que fizeram tudo o que quiseram fazer com Jesus, justamente aqueles escribas, fariseus, doutores da lei, chefes do povo, sacerdotes, toda a ira, toda a raiva, todo o rancor, todo o ódio contra Jesus, culminou justamente com aquilo que eles fizeram, prendendo Jesus, julgando Jesus, condenando Jesus, humilhando Jesus, levando Jesus e entregando ao governador romano, para que o governador romano o condenasse à morte de cruz, porque eles queriam justamente isso, que Jesus não apenas fosse condenado, mas fosse condenado à morte de cruz, para ser mais humilhado ainda e mostrado como exemplo diante de todos. Veja o Messias de vocês, o Salvador de vocês, o Filho de Deus que vocês mostram, veja onde é que ele está, pregado numa cruz aqui em Jerusalém, para todo mundo ver. Depois que eles fizeram tudo o que quiseram fazer por Jesus, o Pai o ressuscita, Jesus passa um tempo, e os Atos dos Apóstolos diz que foram 40 dias, em que Jesus ficou com eles, instruindo-os a respeito do reino de Deus. É isso que diz os Atos dos Apóstolos. Mas, passados aqueles 40 dias, Jesus é elevado aos céus, é a ascensão de Jesus. E interessante aquilo que dizem os anjos, depois que Jesus subiu ao céu. Se você é rápido na Bíblia, vai comigo aos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, é o comecinho dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9, onde São Lucas descreve, dizendo isto: elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Enquanto acompanhavam com seus olhares, vendo-o afastar-se para o céu, eis que lhes apareceram 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, depois eles reconheceram que aqueles 2 homens vestidos de branco eram 2 anjos, como os anjos que estavam no sepulcro depois da ressurreição de Jesus. 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado, preste atenção nessa palavra, que acaba de vos ser arrebatado, está aí na Bíblia da Ave Maria, traduzido assim, arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. A Bíblia, gente, usa a expressão arrebatado, e arrebatar é uma coisa como que violenta. O pai, vendo tudo aquilo que fizeram com seu filho, o arrebata, o arranca, o retira e o leva. E como diz o credo, ele está lá à direita do Pai. Então disse Jesus: quando ele for tirado, quando o noivo for tirado, então sim, os meus discípulos jejuarão. O jejum sempre indicou um tempo de luta. Então se jejua porque a luta espiritual é intensa. Foi assim que fizeram os patriarcas, os profetas. O povo de Deus aprendeu a jejuar assim. Não é jejuar pelo jejuar, é o jejuar porque se está num tempo de luta. Foi o que fez Jesus, indo para o deserto, enviado pelo Espírito Santo, levado, conduzido pelo Espírito Santo. E ali ele passou 40 dias em oração e jejum, porque ele estava entrando na sua missão. Ele sabia que ia ser uma luta espiritual tremenda, como foi mesmo. Veja o fim que Jesus teve. Por trás de todos aqueles homens que não entenderam, que não acolheram Jesus, que fizeram tudo que de mal podiam fazer com Jesus e culminaram com seu julgamento, com a sua morte.
por trás deles estava o próprio inimigo. A luta foi espiritual, a luta foi contra o inferno e o céu. Claro que o inferno nunca vencerá, embora no primeiro momento, aparentemente, a impressão é que seja uma vitória, porque, por exemplo, quando prenderam Jesus, justamente usando de um dos apóstolos que o traiu, depois julgando Jesus daquele jeito, condenando Jesus, humilhando Jesus, ali na casa do sumo sacerdote, toda a impressão era que o inferno estava vencendo. Depois, quando levaram Jesus para ser julgado e queriam que ele fosse condenado pelo governador romano, e quando ele foi flagelado, quando ele foi coroado de espinhos, quando foi apresentado naquele estado desumano, não tinha mais feições humanas, foi tremendo o que fizeram com Jesus. A impressão que se tinha é que o inferno estava vencendo, ainda mais quando ele pegou a cruz, quando ele subiu o Calvário com a cruz, já quase sem forças, quando o pregaram na cruz, quando ele passou aquelas 3 horas pregado na cruz e morre, e foi sepultado. A impressão que se tinha era que o inferno tinha vencido, mas não. E aí está, meus irmãos, para que nós entendamos como é que são as coisas de Deus, e como são as vitórias de Deus. No primeiro momento tem-se a impressão que o mal está vencendo. Veja, no seu casamento, muitas vezes a impressão que você, muitas vezes não, a impressão que você tem é que o mal, que o inferno está vencendo. Na situação dos seus filhos, que você tem perdido, infelizmente, que você vê os seus filhos se escaparem pelos vãos dos seus dedos, a impressão que você tem é que o inferno está ganhando e que o céu e que Deus está perdendo. Na situação que nós estamos vivendo, da imoralidade desse mundo, na situação que nós vemos dos inimigos da igreja, jogando contra a igreja toda esta lama, eu sou obrigado a dizer o que eles estão fazendo, jogando lama e lama suja no rosto da igreja, é o começo. Eles vão fazer muito mais, do jeitinho que fizeram com Jesus, vão fazer com a igreja. Eu preciso lhes dizer isso. Se fosse diferente, eu diria: não, gente, isso vai acabar já já, não é? Eles já jogaram todo o barro que queriam jogar. Não, é só o começo. Como esse negócio que estavam fazendo, discutindo com Jesus a respeito do jejum e tal, era só o começo. Também com a igreja é só o começo. Eles vão fazer muito mais acusações, eles vão ser mais traidores ainda, vão levantar muito mais falsos testemunhos contra a igreja, vão escrever livros, vão fazer filmes para vilipendiar a igreja, para ultrajar a igreja, como fizeram com Jesus. E aliás, o catecismo da Igreja Católica, pena que eu não o trouxe agora, como trouxe de manhã cedo e mostrei para vocês, eu nem pensei que eu ia falar isso. O próprio Catecismo da Igreja Católica diz, lá pelo número 670, quando fala dos fins dos tempos, não se espante, né? O Catecismo da Igreja Católica fala sobre os fins, sobre o fim dos tempos. Muito católico pensa que isso é coisa de protestante. Não, é mais do que católico. Aliás, os protestantes só surgiram no ano 1500. E o que foi antes disso? Com todo respeito, eu digo aos meus irmãos que são evangélicos, o protesto que surgiu com Lutero e com outros começou no ano 1500. E o que foi a igreja naqueles primeiros 1500 anos? Desculpe, foi uma ignorância? Foi uma bagunça? Foram os protestantes que trouxeram a verdade? Ou foi Jesus quem trouxe a verdade? Claro que foi Jesus, claro que foi Jesus. E nós católicos temos que deixar de ser tolos. Obrigado. Isso veio desde os inícios do cristianismo, como está muito bem demonstrado nas próprias cartas dos apóstolos. Vejam, aquelas cidades, aqueles lugares, estavam recebendo a primeira evangelização. E depois, Pedro, Paulo, João, todos aqueles que escreveram, falam diretamente a eles da vinda do Senhor. E eles esperam inclusive a vinda do Senhor naquele tempo deles. Erraram? Não, porque todas as gerações precisam viver.
esperando a vinda de Jesus naquele tempo, naquela época, naquela geração. Não erraram, os apóstolos ensinaram do jeitinho que deviam ensinar, e eles esperavam a vinda do Senhor daquela geração. Era assim que era para ensinar, e por isso que foram valorosos, é por isso que evangelizaram, é por isso que eles avançaram, conquistando um mundo conhecido daquela época. É por isso que entraram até mesmo no Império Romano, e entraram em Roma, e entraram na casa do imperador, e até havia cristãos entre os escravos, entre os servos, mas também entre os soldados, entre os oficiais, entre os nobres, entre os senadores do imperador, porque eles eram realmente fortes, firmes, evangelizadores, porque eles esperavam a vinda do Senhor naquela geração, e fizeram o que fizeram por isso. Como eu dizia, o Catecismo da Igreja Católica fala do fim dos tempos, e diz que aquilo que aconteceu com Jesus, o caminho da via sacra de Jesus, vai acontecer com a igreja. Só que logo acrescenta, e aliás, quando Jesus falou isso a respeito dele, foi um escândalo, né? A ponto de o próprio Pedro chegar para Jesus, colocar Jesus num canto e dizer: não, Jesus, o que o Senhor está fazendo? Isso é loucura, deixa disso, Jesus, isso não vai acontecer. E o que Jesus respondeu? Afasta-te de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são os de Deus, mas são pensamentos humanos. Afasta-te de mim, Satanás, afasta-te de mim, tentador. Meus irmãos, também pode ser um escândalo para nós aceitar o que está no catecismo, que a igreja vai passar por aquilo que Jesus passou. Talvez alguém de nós queira dizer: não, para com isso, deixe de pregar isso, não fale desse jeito, isso não vai acontecer, a igreja vai vencer sempre. Não, o catecismo está dizendo que a igreja vai passar por aquilo que Jesus passou, mas o catecismo acrescenta, como Jesus acrescentou a respeito de si, que ele passaria pela morte, mas ao terceiro dia haveria de ressuscitar. E o que foi o terceiro dia? Gente, foi o restante da sexta-feira. Ele foi sepultado no finalzinho da sexta-feira. Então o restantezinho da sexta-feira que eles contavam era o primeiro dia. Depois o sábado, que era o segundo dia. E quando é que Jesus ressuscitou? Na madrugada de domingo, portanto naquele pedacinho do terceiro dia. Na verdade foi um dia inteiro só, com o restinho da sexta-feira e o comecinho do domingo, e Jesus já ressuscitou glorioso para nunca mais morrer. E diz o catecismo, assim como Jesus passou pela morte e ressuscitou, a igreja também, e aí está o duro para nós, vai passar pela morte. Portanto eu não posso lhe dar melhor notícia. Vai passar pela morte, mas como Jesus ressuscitou ao terceiro dia e foi rapidíssimo, também a igreja vai ressuscitar. Creia nisso e prepare-se para isso. E prepare-se para isso. É a respeito disso que Jesus está falando a nós neste evangelho. Vai chegar um dia, disse ele, que o noivo vai ser arrebatado. Então vocês vão ter que jejuar. Aí vocês vão viver uma luta espiritual tremenda. Aliás, meus irmãos, assim como estamos sendo molhados ainda pela chuva de Pentecostes, e graças a Deus estamos todos molhadinhos, também quanto à vinda do Senhor e os tempos do anticristo, nós estamos como pessoas molhadinhas, perguntando: quando é que vai chover? Não, nós já estamos vivendo o fim dos tempos. Nós já estamos nos tempos do anticristo, já estamos. Ele ainda não se manifestou inteiramente, não se manifestou, ele ainda está oculto. Mas a própria Bíblia, lá na carta aos Tessalonicenses, especialmente a segunda carta aos Tessalonicenses, e veja bem, a primeira carta escrita, o primeiro documento antes dos evangelhos, foi a primeira carta aos Tessalonicenses, e já fala do fim dos tempos, já fala da vinda do Senhor, já fala do anticristo. E na segunda carta aos Tessalonicenses, que São Paulo escreveu um pouco depois, fala clarinho de que vai ser na hora de Deus, não vai ser nem antes nem depois, que por disposição do próprio Senhor,
Ele vai permitir que o anticristo se manifeste, mas vai ser por pouco tempo. Na hora que ele se manifestar com toda a sua impiedade, até querendo ser adorado como Deus, imediatamente ele vai ser destruído pelo sopro da sua boca, que seja da boca do Senhor. Ele vai ser destruído pelo sopro da sua boca. Então, é por pouco tempo, mas veja, a impressão clara que eu tenho, que a nossa geração está vivendo já isso, e vai viver tudo isso. Por que eu tenho essa certeza? Porque Jesus disse, a geração que começar a ver essas coisas, terá tudo, ela viverá tudo. Quando começarem a acontecer essas coisas, disse Jesus, sabei, vai ser nessa geração que tudo vai acontecer. Uma vez que você aplaudiu, eu vou até ler para você, se você é rápido na Bíblia, pega a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, é tudo 2. Segunda carta aos Tessalonicenses, não a primeira, a segunda, capítulo 2, versículo 6. Aliás, pega no 5, não vos lembrais de que vos disse essas coisas quando estava convosco? Portanto, quando ele esteve na sua primeira evangelização aos Tessalonicenses, ele já tinha dito isso, agora ele está recordando. Não vos lembrais de que vos disse essas coisas quando estava ainda convosco? Agora sabeis perfeitamente que algo o detém. Ele está falando do anticristo, o homem da iniquidade. Algo detém, de modo que só se manifestará a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então, quando o tal ímpio, que é o anticristo, se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. Veja, o anticristo estará se manifestando e Jesus já estará vindo também. Claro, haverá um tempo entre uma coisa e outra, será um tempo tremendo. A própria Bíblia diz que se o Senhor não abreviasse esse tempo, nem os justos aguentariam, porque nunca houve tribulação tão grande e nunca haverá tribulação igual, será só esta. Então vai ser duro, é por isso que eu digo, prepare-se para isso. E nós cristãos não estamos preparados, nós católicos não estamos preparados para isso. Precisamos preparar-nos, já é mais do que hora. Nós já estamos molhadinhos dos tempos finais e estamos perguntando, quando é que vai chover? Quando é que vai acontecer isso? Não, meus irmãos, já estamos vivendo os tempos do anticristo. É só ver essa imoralidade, essa corrupção, essa depravação que nos rodeia, como falávamos hoje cedo, como falei eu, como falou o Padre Léo, para vermos que realmente estamos nos tempos do anticristo. Mas não se assuste, e por isso que você precisa ser forte e estar preparado. Quando ele então se manifestar, por vontade do Senhor, que vai afastar aquele que o detém, há algo que o detém, e há alguém que o detém. Quem é esse alguém? Os exegetas quebram a cabeça e não encontram. O que é esse algo que detém a vinda do anticristo? Também eles quebram a cabeça, mas não tenhamos dúvida, o Espírito Santo está nisto. Ele que está detendo. E o que estamos vivendo, esse tempo de derramamento do Espírito Santo, esse tempo da misericórdia, é que está detendo a manifestação do anticristo. Não resta dúvida. Você sabe que o Papa João Paulo II escreveu como primeira carta encíclica aquela carta sobre a redenção, Redemptor Hominis, mas logo em seguida escreveu a beleza daquela carta, Divis em misericórdia, que quer dizer rico em misericórdia, em que ele fala rasgado a respeito da misericórdia e dos tempos da misericórdia que nós estamos vivendo. Não foi à toa. A beleza
que foi o tempo de João Paulo II, o que Deus fez através dele, derrubando o sistema marxista e derrubando também materialmente o muro de Berlim, é uma demonstração do que Deus fez através daquele homem, a quem quiseram matar já no comecinho do seu pontificado. Você se lembra muito bem, e tudo que João Paulo II depois levou de consequências pela sua vida, daquele atentado. Mas que fortaleza, ele realmente deteve, e a força do Espírito Santo estava nele, e a força da misericórdia que ele propagou já no comecinho do seu pontificado, com aquela encíclica Rico em Misericórdia, estiveram detendo, e ainda o Senhor continua detendo, graças a Deus. Mas vai chegar uma hora em que o Senhor vai tirar aquele e aquilo que detém o anticristo, e ele vai se manifestar na hora de Deus, mas como diz, vai ser por muito pouco tempo. Mas como eu disse também, porque a palavra diz, esse vai ser o tempo mais terrível que a humanidade já viveu. Por isso, meus irmãos, é preciso preparar-nos. Aí vai ser o nosso grande jejum, para o qual temos que nos preparar desde agora. Mas o Senhor virá. Não tem até uma música desse jeito? E Ele não faltará, não. O Senhor virá. E o que diz a música deste canto? Que foi tirada da segunda carta de Pedro. Até para você poder se recolocar melhor ainda, pega comigo, segunda carta de São Pedro, vai comigo. Existe a primeira carta, existe também a segunda, e na segunda carta de São Pedro, ele mesmo diz isso, capítulo 3, versículo 11, uma vez que todas essas coisas se hão de desagregar, considerai qual deve ser a santidade de vossa vida e de vossa piedade, enquanto esperais e apressais o dia de Deus. E todos os exegetas não têm dúvida nenhuma, o dia de Deus é o dia da vinda de Jesus. Este dia em que se hão de dissolver os céus inflamados, não sou eu, é Pedro dizendo, esse dia em que se hão de dissolver os céus inflamados e se hão de fundir os elementos abrasados, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, nas quais habitará a justiça. Mas qual é a palavra de Pedro para isso? Porque uma vez que tudo isso vai acontecer, olha justamente o versículo 11 outra vez. Uma vez que todas essas coisas se hão de desagregar, considerai qual deve ser a santidade de vossa vida. Gente, não é qualquer santidade, a santidade de vossa vida e da vossa piedade, enquanto esperais e apressais o dia de Deus.